Agora à tarde, eu conversava com uma amiga nossa. Sim. E a pergunta que eu vou te fazer, eu tive isso. Sim. Eu fiz para mim, Sim. quando eu perdi meu pai. Certo. Eu fiquei fazendo a seguinte pergunta: será que meu pai está vivo? Eu acho que quase todo mundo que perde um ente querido, será que ele realmente está morto? Esse tipo de coisa. Sim. E nesta vida, a gente percebe que você tem que fazer uma reflexão, uma avaliação. Já teve situações onde você encontrou e que a alçada não estava como deveria estar, como se a pessoa tivesse tentado sair, porque aqui em Rio Real, onde está localizado nossos estudos, tem história de 10, 15 anos atrás, quando os coveiros tiveram que tirar os restos mortais, percebeu que a pessoa tentava sair do caixão, mas morreu na guerra. Sim. Uma hipótese. Sim, sim. A gente não sabe exatamente, mas pelo comportamento do corpo e da experiência que o governo tem, sabe que aquele momento não é uma situação normal, é atípica, por exemplo. Sim. Casos semelhantes a esse, graças a Deus, sabe, Matusalém, agradeço até a Deus por nunca ter passado por essa experiência, até porque se vai que naquela época, daquele sepultamento profissional foi eu, você, claro que não tem nada a ver com aquela situação, até porque quem atesta são os médicos, mas você fica até com um sentimento de culpa. Você, poxa, eu poderia, quem sabe, tal. Então, já teve dúvidas, né, que nem recentemente teve um caso semelhante, mais ou menos, só foi uma suspeita. Fizemos o sepultamento por volta das 10 da manhã e um pedreiro fazia um serviço lá. Só que o cemitério hoje, ele é numa área urbana, é muito antigo e, claro, quando criou aquele cemitério, ele era uma área rural. Então, ficou casas ali ao redor. Isso, né? Então, o que acontece? Às vezes tem vários barulhos vizinhos e o pedreiro lá pensou que seria o falecido que estivesse vivo. Era bom que realmente estivesse. Mas com o papel, a descrição do óbito, Deus faz milagre. Mas assim, sobre aqui a terra, posteriormente não havia possibilidade dele estar vivo. Porque ele já tinha passado pelo Instituto Médico Legal, uma série de coisas. Então assim, mas os familiares me acionaram, fui fazer o atendimento, a gente fizemos lá uma abertura, verificou para ver se estava vivo mesmo e não estava. E esse lado que você falou, a questão do sentimento familiar, aquela esperança dele estar vivo, a gente acolhe e tem que respeitar aquele momento, mesmo você tendo aquela capacidade de dizer assim, a possibilidade aí é praticamente zero dele estar vivo. Mas você tem que atender da melhor forma, porque sentimento é sentimento e só sabe a perca de um familiar, quem passa por essa situação, que a gente não deseja nem pro pior inimigo. A gente, inclusive, Gleison, a gente ouviu histórias, inclusive hoje aqui na porta, com a notícia da chegada de vocês para o nosso podcast. Sim. Conversava inclusive com uma profissional de saúde, que quando a família chegou e todo um trabalho que é feito na ML, na hora do corte, percebeu que estava vivo e foi encaminhado. Sim, acontece. E foi encaminhado, em vez de ser para o cemitério, foi encaminhado para a urgência. Pronto, sim. Então, são situações em que pode acontecer. Claro que isso acontecia muito mais no passado. No passado, entendeu? Sim.